Minha namorada me cortou de uma foto e me chamou de rebaixamento. Agora ela voltou com um plano sinistro, mas eu acabei com o jogo dela antes mesmo de começar. Sou um homem de 33 anos e trabalho como soldador em um estaleiro há cerca de 10 anos. É um trabalho honesto, bem remunerado, e me dá a chance de construir coisas com as minhas próprias mãos. Comecei como aprendiz logo após concluir o curso técnico e fui subindo até me tornar soldador principal em alguns projetos bastante impressionantes, como embarcações militares, navios cargueiros gigantes e até trabalhos personalizados para iates particulares que custam mais do que a casa da maioria das pessoas. Cresci em uma pequena cidade nos arredores de seu Benvenville. Meu pai era operário siderúrgico antes de as usinas fecharem. Vi ele lutar para se reinventar aos 45 anos, quando a única coisa que ele sabia fazer de repente deixou de ser necessária. Aprendi desde cedo que é preciso ser autossuficiente na vida, porque nenhuma empresa vai cuidar de você, não importa quantos anos de dedicação você tenha dado. Moro sozinho em uma casa alugada com 2 quartos e uma garagem onde trabalho no meu carro de projeto, um Camaro 1967 que se tornou minha obsessão desde os 24 anos. Encontrei ele como uma carcaça enferrujada em um ferro velho e venho trazendo ele de volta à vida peça por peça. Acabei de instalar um motor 327 Small Block recondicionado que consegui com um velhinho que estava esvaziando a garagem. O bicho grita alto. Provavelmente meus vizinhos me odeiam, mas tanto faz. Tenho um cachorro chamado Brutus, um pitbull grandalhão e atrapalhado que me segue por todo lado. Resgatei ele há 3 anos, quando o abrigo ia sacrificá-lo por ser considerado agressivo demais. Agora ele basicamente é um cão de colo de 32 quilos que ainda acha que é filhote. Uma das orelhas nunca fica erguida e os olhos dele fazem com que seja impossível ficar bravo, mesmo quando ele mastiga minhas botas de trabalho. Namorar, ao longo dos anos, foi uma montanha-russa. Tive um relacionamento de longa data com minha namorada do ensino médio, mas terminou quando ela me traiu com um cara da faculdade. Depois disso, tive alguns namoros curtos, mas nada duradouro. Fiquei solteiro por cerca de 2 anos antes de conhecer minha namorada, uma mulher de 29 anos chamada Tiffany. Conheci ela numa festa para assistir o UFC na casa do meu amigo Dave. Quase não fui, porque tinha trabalhado horas extras a semana toda e estava exausto, mas Dave insistiu. Ele é meu amigo desde o ensino médio e trabalha como eletricista no mesmo estaleiro. Sempre esteve ao meu lado. A esposa dele, Jenna, convidou várias colegas de trabalho, e Tiffany era uma delas. Ela se destacou imediatamente. Loira, olhos verdes deslumbrantes e aquele visual perfeitamente calculado que claramente levou horas para montar, mas que era feito para parecer natural. Enquanto assistíamos à luta, fiquei surpreso quando ela veio sentar ao meu lado em vez de ficar com os outros colegas de marketing. Fiquei ainda mais surpreso quando percebi que ela realmente entendia de MMA, não só o básico. Ela analisava o estilo de luta do Poirier e previu a finalização antes mesmo de acontecer. A maioria dos caras tenta me explicar as lutas como se eu não entendesse, disse ela com um sorrisinho. É um alívio assistir com alguém que só quer curtir. Ela trabalhava com marketing para uma marca de cosméticos de luxo. Em termos de aparência, ela estava completamente fora da minha liga, mas nós nos demos bem e passamos a noite toda conversando. Ela parecia genuinamente interessada no meu trabalho e fez perguntas inteligentes sobre soldagem, bem diferentes das típicas "isso não é perigoso?". Peguei o número dela naquela noite e a levei para comer hambúrguer em um lugar que gosto no nosso primeiro encontro. Antes mesmo de a comida chegar, ela sacou o celular e passou uns 10 minutos arrumando a mesa, movendo coisas de lugar e tirando umas 30 fotos de tudo. Desculpa, riu ao ver minha confusão, é para minhas redes sociais. Meus seguidores esperam conteúdo. Tenho toda uma estética que sigo. Ela me mostrou o Instagram dela, 47 mil seguidores, todas aquelas fotos perfeitamente organizadas da vida dela, moda, viagens, comida, produtos de beleza. Tudo parecia tirado de uma revista. Aquilo deveria ter sido meu primeiro sinal de alerta. Mas quando uma mulher assim se interessa por você, é fácil ignorar os sinais vermelhos. Além disso, pensei, hoje em dia todo mundo está nas redes sociais, né? É só o jeito que as coisas são agora. Os 6 meses seguintes foram até bons. Às vezes, quando Tiffany não estava obcecada com o celular, nos divertíamos. Ela vinha até minha casa, ficava na garagem comigo enquanto eu trabalhava no Camaro, fazia perguntas e me passava ferramentas. Perguntava sobre meus projetos de soldagem, parecia impressionada com o que eu construía e dizia que adorava o fato de eu trabalhar com as mãos. Dizia que era uma masculinidade refrescante, comparada aos moleques sensíveis com quem ela costumava sair.
Você é um homem de verdade, dizia ela. Você sabe construir, consertar coisas. A maioria dos caras que já namorei nem sabe trocar um pneu. Isso era outra coisa, ela vivia diminuindo outros homens, especialmente os ex-namorados, enquanto falava sobre como eu era diferente. Sempre me elogiava de um jeito que soava como indireta para os outros. A maioria dos caras hoje em dia nem sabe o que é ser homem de verdade, mas você não tem medo de se sujar. É bom namorar alguém com habilidades reais, e não mais um marqueteiro metido que acha que é especial só porque sabe fazer um PowerPoint. No começo, aquilo parecia bom. Mas, com o tempo, começou a parecer estranho, como se ela estivesse me namorando para provar algum ponto, e não porque gostava realmente de mim. Houve outros sinais que também ignorei. Como quando ela me fazia trocar de roupa se não combinasse com o look dela para o Instagram, ou quando ficava irritada se eu começasse a comer antes que ela conseguisse a foto perfeita da comida, ou aquela vez em que literalmente nos fez sair de um restaurante porque a iluminação está horrível e nenhuma dessas fotos é usável. A gente podia estar se divertindo em algum lugar e, de repente, ela passava 45 minutos tentando conseguir o clique perfeito, retocando a maquiagem no banheiro, mudando o ângulo, me fazendo tirar dezenas de fotos. Quando finalmente consegui o que queria, o momento já tinha passado, e minha paciência também. Mas todo o resto era ótimo. A química entre nós era intensa. Ela podia ser engraçada e envolvente quando o celular não estava nas mãos. Além disso, parecia realmente interessada em mim, o que alimentava meu ego depois de tanto tempo solteiro. Então, eu acabava ignorando essas superficialidades. Meu amigo Carter, no entanto, não a suportava. Ela está te usando como acessório, cara, ele dizia sempre que a gente almoçava juntos no trabalho. Carter é operador de guindaste no estaleiro e é meu amigo desde o primeiro dia ali. Ele tinha enxergado através dela desde o começo, mas eu só o acusei de estar com inveja porque eu estava transando regularmente, enquanto ele enfrentava um divórcio. A esposa dele o deixou por seu personal trainer há 6 meses, então achei que ele estava só amargo com relacionamentos em geral. Você está cego pela embalagem, ele me alertou. Ela te fez acreditar que você ganhou na loteria, mas acredite, mulheres assim sempre têm um plano. Isso acabou criando um afastamento entre nós. Passamos de sair toda semana para mal nos falarmos do trabalho. Esse é um dos maiores arrependimentos que tenho em tudo isso, ter deixado uma mulher se meter entre mim e uma das amizades mais sólidas que já tive. Não façam isso, caras. 2 meses atrás, a colega de faculdade da Tiffany, Vanessa, ficou noiva de um cara da área de tecnologia chamado Brandon, um daqueles tipos que usam colete da Patagônia e não param de falar do Tesla. Eles estavam organizando uma festa de noivado gigante em um resort à beira do lago, a cerca de 3 horas da cidade. Tiffany estava obcecada com essa festa havia semanas. O lugar é simplesmente insano, Ryan. As fotos vão ficar incríveis, ela repetia. Brandon alugou toda a propriedade à beira do lago. Ia ter fotógrafo profissional, um chefe de sushi vindo de Los Angeles e até uma parede de flores só para fotos do Instagram. Meu conteúdo vai ser épico, ela dizia. Eu não estava exatamente empolgado em passar o fim de semana com um bando de gente que eu nem conhecia, mas parecia importante para ela, então aceitei ir. Achei que talvez fosse uma chance de conhecer melhor os amigos dela e ver outro lado da vida que ela levava. Me esforcei para valer. Comprei um blazer novo, uma calça jeans bacana, cortei o cabelo e até fui a um barbeiro para parar a barba de forma profissional. No sábado, quando a peguei em casa, ela estava absolutamente deslumbrante com um vestido vermelho justo que realçava todas as curvas. Ela mal reagiu ao meu elogio, muito ocupada checando seu reflexo na câmera do celular. Você acha que esse vestido vai ficar bem nas fotos ao pôr do sol? Tô preocupada se o vermelho vai brigar com a luz dourada da Golden Hour. A festa de noivado foi em uma casa absurda à beira do lago, com janelas do chão ao teto e um deck gigante com vista para a água. Tinha um pier privado, piscina de borda infinita, cinema em casa, tudo. Quando chegamos, a festa já estava bombando, com pelo menos 100 pessoas circulando por lá, todas parecendo ter saído direto de uma revista. Uma banda tocava no gramado, garçons serviam aperitivos chiques em bandejas e sim, lá estava a bendita parede de flores, onde as pessoas se revezavam para tirar fotos. Tomamos uns drinks e circulamos com os amigos da Tiffany, que pareciam assustadoramente iguais a ela, mesmo cabelo com luzes, mesma maquiagem, mesmas roupas. E sim, tiramos tipo 1 milhão de fotos. Tiffany estava no auge. Circulando, posando, sendo vista com todas as pessoas certas.
Foi aí que conheci o Josh, irmão da Vanessa e provavelmente a única pessoa normal naquela festa inteira. Josh era bombeiro, um cara de boa, pé no chão, que parecia tão deslocado quanto eu. Você parece tão confortável quanto eu me sinto, ele disse, sorrindo e me estendendo a mão. Acabamos ficando no bar a maior parte da noite, nos identificando como os caras normais no meio de um mar de aspirantes a influenciadores do Instagram. Josh era fácil de conversar, sem fingimento, sem pose, papo reto sobre trabalho, esportes, coisas normais. Apesar de tudo isso, a noite não foi terrível. Tiffany me apresentou aos amigos como seu namorado, segurou minha mão, me beijou em público, parecia genuinamente orgulhosa de estar comigo. Continuava me puxando para fotos, pedindo para estranhos tirarem fotos de nós dois juntos. Você até que é fotogênico quando tenta, ela disse depois de ver uma das fotos. Só precisa trabalhar mais no sorriso. Na manhã seguinte, acordei cedo enquanto Tiffany ainda dormia. Preparei um café e resolvi dar uma olhada no Instagram para ver se as fotos da festa já tinham sido postadas. Estava curioso para ver o que o fotógrafo profissional tinha registrado. E claro, Tiffany tinha estado ocupada antes de cair no sono. Postou 18 stories e uma publicação no feed principal. Mas tinha algo estranho. Em todas as fotos em que estávamos juntos, eu não aparecia. Não era só em algumas, era em todas. Cada uma havia sido cortada para me remover. Todas as fotos de casal, até as tiradas por outras pessoas, tinham sido editadas para mostrar só ela. Até as nossas selfies tinham sido cortadas para me eliminar completamente. Em algumas fotos de grupo em que eu aparecia ao fundo, ela chegou a borrar o meu rosto. Quem faz isso? Mas o que realmente me atingiu foi a legenda, apoiando minha melhor amiga no dia especial dela. Cercada de tanto amor, mas ainda esperando pelo meu próprio príncipe encantado. Hashtag #MatchForever, hashtag Vela, hashtag ainda procuro, hashtag Vibes, hashtag temporada de noivados, hashtag ainda estou procurando. Fiquei olhando para o celular como se alguém tivesse me dado um chute nos bagos. Estávamos namorando há 6 meses. Rolei os comentários e a coisa só piorou, cara. Estavam dando em cima dela, e ela estava respondendo com comentários cheios de flerte. Um cara escreveu, como você ainda está solteira? Os homens da sua cidade devem ser cegos, e ela respondeu, só estou esperando alguém no meu nível. No nível dela? Que diabos? 6 meses de namoro e, aparentemente, eu era o segredinho sujo dela. Ou pior, eu era o acompanhante da vida real, mas não bom o suficiente para ser reconhecido na persona online dela. Me senti enjoado, envergonhado, com raiva, mas principalmente confuso. Por que namorar comigo se ela tinha tanta vergonha de ser vista ao meu lado? Nosso relacionamento inteiro era apenas uma diversão privada para ela enquanto ela mantinha uma vida de solteira fictícia para as redes sociais? Saí para o deck da cabana com meu café, tentando processar o que estava vendo. Tentei inventar alguma explicação que não fosse tão ruim quanto parecia. Talvez fosse alguma estratégia de marketing esquisita para a marca dela. Talvez ela tivesse um motivo para manter o relacionamento em segredo online. Mas no fundo, eu sabia. Sabia exatamente o que era aquilo. Só não estava pronto para admitir ainda. Quando Tiffany finalmente acordou, simplesmente entreguei meu celular com a postagem do Instagram dela aberta e esperei. Ela deu uma olhada, depois me olhou, completamente indiferente. O que é isso? Perguntei, tentando manter o tom casual. Você me cortou de todas as fotos e escreveu que ainda está procurando alguém. Ela revirou os olhos como se eu estivesse exagerando. É só Instagram, Ryan. Não é tão profundo assim. O desprezo completo no tom dela fez meu sangue ferver, mas eu me controlei. Eu queria entender o raciocínio. Queria ouvi-lo explicar de verdade. Só estou curioso sobre o motivo, falei. Passamos a noite inteira juntos. As pessoas nos viram juntos. Você me apresentou como seu namorado. Mas online, você está agindo como se fosse solteira e me apagou da existência. Ela soltou um suspiro impaciente, como se eu fosse uma criança incapaz de entender algo simples. Sentou-se na beirada da cama, ainda rolando o celular enquanto falava. Meus seguidores esperam uma certa estética. O algoritmo responde melhor a fotos só minhas, especialmente em locais aspiracionais. E o ângulo de vela, ela hesitou por tempo suficiente para eu saber que o que vinha a seguir era besteira. É só para engajamento. As pessoas se identificam mais com a garota solteira em uma festa de noivado do que com conteúdo de casal. Dá mais curtidas, mais comentários. É só negócio, sério.
Assenti devagar, observando o rosto dela com atenção. Então, não tem nada a ver com vergonha de ser vista comigo? Por que cortar alguém de todas as fotos parece muito esforço se é só por causa do algoritmo? Foi aí que ela mostrou quem realmente era. Em vez de negar rapidamente, ela me lançou um olhar de puro desprezo. E ainda deu um sorrisinho de canto, sem nem tentar disfarçar. Para ser honesta, eu não queria que as pessoas pensassem que eu dei um passo para trás. As palavras ficaram ali, entre nós dois. Eu não podia acreditar no que estava ouvindo, mesmo que uma parte de mim já tivesse suspeitado. Um passo para trás, repeti, querendo ter certeza de que não estava entendendo errado. Olha, ela disse, de repente na defensiva, largando o celular pela primeira vez. Meu ex era modelo fitness. O anterior jogava beisebol nas ligas menores. Meus seguidores têm certas expectativas. Você é legal, Ryan, mas você é um soldador. Dirige uma caminhonete de 10 anos. Sua ideia de se arrumar é usar uma camisa xadrez limpa. Você não encaixa exatamente na imagem que eu construí. 6 meses juntos, e era isso que ela realmente pensava de mim, não como alguém de quem ela gostava, mas como um maldito rebaixamento. Alguém de quem ela tinha vergonha de ser vista publicamente. Todas aquelas vezes em que parecia orgulhosa de estar comigo? Tudo encenação, conveniente quando dava. Entendi, foi tudo o que eu disse, minha voz firme apesar da raiva e humilhação crescendo por dentro. Não transforma isso numa coisa, ela suspirou, já pegando o celular de novo como se a conversa a estivesse entediando. É só rede social. Não é a vida real. Você devia estar grato por eu estar com você na vida real. Sabe quantos caras matariam para estar na sua posição? O você devia estar grato foi a gota d'água. Grato, repeti. Eu deveria estar grato por você estar disposta a transar comigo em particular, mas não me reconhecer em público? Isso é coisa de colegial, Tiffany. Os olhos dela se arregalaram com meu tom. Acho que ela nunca tinha me ouvido realmente irritado antes. Nossa, como você é sensível, ela disse. É por isso que mantenho meus relacionamentos fora da internet. Homens ficam muito estranhos e possessivos com essas coisas. Eu não discuti. Apenas assenti, terminei meu café e disse que precisava sair mais cedo por uma emergência no trabalho. Ela mal levantou os olhos do celular enquanto eu saía, provavelmente já calculando como transformaria aquilo em conteúdo para os seguidores, se necessário. Talvez eu virasse o ex-tóxico na próxima narrativa de redenção dela. Dirigi de volta para casa sozinho, pensando em todos os sinais vermelhos que ignorei, todas as vezes que ela revirava os olhos, criticava minhas roupas, minha caminhonete. E agora? Ela estava tentando agir como se eu tivesse sorte de estar com ela. Eu tinha sido feito de idiota, mas isso estava prestes a mudar. Se o Instagram era tão importante para ela, se aquela presença online cuidadosamente curada era o que ela realmente valorizava, então era lá que as consequências deveriam acontecer. Eu normalmente não era do tipo vingativo. Quando minha namorada me traiu na faculdade, eu simplesmente fui embora. Mas isso? Isso era puro desprezo e desrespeito, e eu não ia deixar passar. Primeiro, liguei para o Josh, o irmão da Vanessa, que conheci na festa. A gente tinha trocado números para marcar algo algum dia. Expliquei o que tinha acontecido, sem exagerar. Ela fez isso com meu amigo Alex também, disse Josh depois de uma pausa. Eles namoraram por uns 4 meses, antes de você. Sempre achei estranho, mas ela falou para Vanessa que ele preferia manter o relacionamento em segredo por causa do trabalho de alto perfil dele ou algo assim. Trabalho de alto perfil? Perguntei, já imaginando a resposta. Ela fez parecer que ele era algum executivo fodão. Mas tenho quase certeza de que ele trabalha na Enterprise, aquela de aluguel de carros. Nada contra isso, mas definitivamente não é cargo de alto perfil. Sabe, a própria Vanessa até confrontou ela uma vez, e Tiffany ficou super na defensiva, dizendo que a gente não entenderia branding pessoal. Josh me conectou com o Alex e a gente se encontrou em um bar esportivo perto da minha casa no dia seguinte. Acontece que ele não era executivo de nada. Era gerente assistente em uma locadora de carros. Cara decente, meio quieto, mas esperto. Ele namorou Tiffany por cerca de 4 meses no ano anterior. Ela fez a mesma coisa comigo, confirmou, mostrando prints que tinha salvo no celular. Durante 4 meses, eu fui o namorado dela em particular e não existia no Instagram. Eles viajaram juntos para Cancún por uma semana, e se alguém visse o perfil dela, acharia que ela tinha ido sozinha.
Ela literalmente esperava eu ir ao banheiro para tirar fotos sozinha no jantar, como se estivesse curtindo uma refeição glamourosa sozinha. Quando finalmente perguntei sobre isso, ela disse que a marca pessoal dela era mais importante do que os meus sentimentos e que eu deveria ser seguro o suficiente para não precisar de validação pública. Me fez sentir como se eu fosse louco só por levantar a questão. E o cara antes de você, o jogador de beisebol da Liga Menor? Perguntei. Alex riu. O Kevin? Ele jogou beisebol na faculdade. Liga Menor é exagero. Agora ele é professor de educação física no ensino médio. Gente boa, na real jogamos na mesma liga de futebol. Ela fez a mesma coisa com ele, fez parecer que ele era atleta profissional para os seguidores, quando na verdade ele treinava o time juvenil da escola local. Depois me encontrei com o Carter para almoçar e contei tudo. Em vez de dizer eu te avisei, ele me ajudou a entrar no modo detetive total. Isso sim é amigo de verdade, o tipo que esquece qualquer drama do passado quando você precisa. Ela te enrolou, cara, ele disse. Mas você não está sozinho. Vamos descobrir até onde vai esse buraco. Com os contatos de Carter, Josh e Alex, rastreamos 3 ex-namorados da Tiffany ao longo da semana seguinte. Todos tinham histórias parecidas. Todos foram apagados, diminuídos ou deturpados nas redes sociais. E nenhum deles correspondia às descrições idealizadas que ela me contou. O modelo fitness era, na verdade, personal trainer na Planet Fitness e tinha feito exatamente um ensaio fotográfico para uma loja de suplementos barata. O fundador de startup trabalhava em um quiosque de celular no shopping, mas tinha uma lojinha de dropshipping como bico. Criamos um grupo no WhatsApp para comparar notas. Foi reconfortante, de certa forma, saber que eu não estava louco, que esse era o padrão dela. Mas também foi deprimente perceber quantos caras ela já tinha manipulado, o quão calculado tudo era. Enquanto isso, Tiffany agia como se nossa briga nunca tivesse acontecido. Mandava mensagens normalmente, fazia planos pro fim de semana, até me mandou links de restaurantes que queria experimentar. Em nenhum momento reconheceu o que disse ou como aquilo podia ter me afetado. Na cabeça dela, não era um problema. Quando não respondi as mensagens por 2 dias, ela mudou de tática, mandando mensagens preocupadas. Você ainda está chateado com aquele negócio do Instagram? Não é nada demais. Acho que você está exagerando. É só rede social, não é vida real, tá bom, eu posto uma foto nossa se isso for tão importante pra você. Eu nem ligava de verdade pra ser postado. Era como se ela nem conseguisse entender que o problema era a atitude dela, não as ações específicas. Ela achava que podia me jogar um osso e eu ia me comportar como um cachorrinho obediente. Foi nesse momento que conheci a Megan, irmã do Alex, que trabalhava como gerente de redes sociais para uma empresa de verdade, nível Fortune 500, não uma influencer com seguidores falsos. Quando Alex contou para ela o que estava acontecendo, ela imediatamente se ofereceu para ajudar no que viria a seguir. Tô de saco cheio desses influencers falsos que fazem todo mundo se sentir um lixo, disse ela quando nos encontramos para tomar um café. Eles criam esse padrão completamente irreal que acaba com a cabeça das pessoas. Me deixa te ajudar a derrubá-la. Megan era esperta, engraçada e genuína, o completo oposto da Tiffany. Ela me explicou como o mundo dos influencers realmente funcionava, as métricas, os seguidores comprados, toda a manipulação por trás que criava aqueles feeds supostamente perfeitos. O que ela está fazendo não é só sacanagem com vocês pessoalmente, explicou Megan. Ela está ativamente participando de um sistema que faz mal para todo mundo. Esses influencers vendem esse estilo de vida falso, fazem as pessoas se sentirem inadequadas e depois promovem produtos como solução. É predatório. Com Megan a bordo, o que começou como uma vingança pessoal começou a parecer justiça. Como se estivéssemos expondo algo que realmente precisava ser exposto, não só pelos 6 caras que Tiffany manipulou, mas também por causa dos milhares de seguidores que estavam sendo enganados com uma ficção completa. No 8º dia, executei meu plano com a ajuda de Carter e Megan. Primeiro, criei uma nova conta no Instagram, The Real Tiffany Bennett. Carreguei as fotos não editadas da festa de noivado mostrando nós dois juntos, capturas de tela das postagens ainda procurando dela ao lado de fotos em que estávamos claramente como um casal no mesmo evento. Incluí depoimentos dos ex-namorados, com permissão deles, revelando o padrão de apagamento público e desvalorização privada. Mas isso era só o começo. Com a expertise da Megan, encontramos algo ainda mais prejudicial. Tiffany vinha comprando seguidores e engajamento, milhares deles.
Mega me mostrou como extrair os dados que provavam isso, os padrões suspeitos de crescimento de seguidores, o engajamento que não condizia com o alcance declarado, os mesmos comentários de bots aparecendo em várias postagens. Também descobrimos que ela estava mentindo para as marcas que representava sobre o alcance e engajamento reais. Estava cobrando por posts patrocinados com base em números de seguidores em grande parte falsos, basicamente fraudando essas empresas. Mas o verdadeiro golpe de mestre foi um vídeo compilando as próprias palavras da Tiffany, gravadas secretamente durante nossa conversa final. Eu a convidei para jantar na minha casa 3 dias depois da festa de noivado. Ao longo da noite, conduzi cuidadosamente a conversa para o tema de autenticidade nas redes sociais e relacionamentos, com meu celular gravando no bolso. Fiz variações da mesma pergunta que fiz no resort, desta vez fingindo que estava tentando entender o ponto de vista dela. Ela elaborou sua filosofia sem hesitação. Instagram é mais importante do que as pessoas imaginam. Não são só fotos, é literalmente moeda, capital social. As pessoas te julgam por quem você mostra ao seu lado. É por isso que sou tão cuidadosa com quem deixo aparecer no meu feed. Então eu sou ruim para a sua marca? Perguntei, mantendo um tom casual. Ela suspirou, impaciente. Você não é ruim, você é básico. Meu público espera um certo estilo de vida. Eles querem aspiração, não um cara comum que trabalha com as mãos. Desculpa se isso fere seus sentimentos, mas essa é a realidade. E seus ex-namorados, todos eram bom brand. Deus, não. Alex era a pessoa mais entediante do mundo. Kevin dava aula no ensino médio, pelo amor de Deus. Dylan até tinha potencial, mas dirigia o maldito Ford Focus, ela riu. Mas nas redes sociais, eles não existiam, e meu engajamento era melhor por isso. Você devia ver o quão patéticos alguns desses caras ficam quando eu os corto das fotos, como se a identidade deles dependesse de serem vistos comigo. A gravação continuou por 20 minutos agonizantes, enquanto ela explicava com frieza inacreditável como via relacionamentos como acessórios, para serem exibidos ou escondidos conforme o valor nas redes sociais. Falou dos seguidores como se fossem idiotas que comprariam qualquer coisa que ela promovesse. Zombou de mulheres que mandavam mensagens pedindo conselhos. Gabou-se de como manipulava contratos com marcas, inflava suas taxas e mentia sobre os resultados dos produtos. Essas empresas de beleza estão tão desesperadas por influencers que nem checam se os produtos funcionam mesmo, disse rindo. Já endossei cremes que nunca nem abri. Desde que você marque eles e use as hashtags certas, eles continuam mandando brindes e cheques. Com todo esse material reunido, Mega me ajudou a criar um site, tiffanybenetexposed.com. Postamos tudo lá, as fotos, as gravações, as provas de compra de seguidores, os depoimentos dos ex, encontramos até postagens antigas dela zombando dos próprios seguidores, chamando-os de básicas idiotas que compram qualquer coisa que eu disser. O site não era só um ataque, era organizado por seções, com provas claras para cada alegação. Uma seção sobre a manipulação dos relacionamentos, com depoimentos dos ex, outra sobre fraude de seguidores, com análise técnica da Mega, uma sobre má representação de marca, com capturas de tela das promessas falsas, e claro, a seção com as gravações, onde ela admitia tudo com as próprias palavras. Depois veio o ataque estratégico. Publiquei tudo exatamente às 9 horas da manhã numa terça-feira, quando eu sabia que ela costumava checar os dados de engajamento do dia. Enviamos dicas anônimas para todas as 17 marcas com as quais ela tinha parcerias, incluindo links para o site e evidências específicas da fraude de seguidores. Megan usou suas conexões na indústria para alertar 2 grandes blogs de marketing que cobriam escândalos de influencers. Também enviamos as informações para uma conta popular do TikTok especializada em expor fraudes de influencers. Eles tinham milhões de seguidores e já tinham derrubado vários falsos influenciadores no passado. Então marquei todo mundo, amigos, colegas, familiares, ex-namorados dela, e o mais importante, as marcas de luxo com as quais ela tinha parcerias profissionais, em um único post que dizia, a verdade sobre Tiffany Bennett, com um link para o site. A conta passou de 0 para mais de 3.000 seguidores em menos de 2 horas. Ao meio-dia, a história já tinha sido compartilhada nos stories por dezenas de pessoas da rede dela, inclusive pelo noivo da Vanessa, que aparentemente nunca gostou da Tiffany. Sempre soube que ela era falsa, ele escreveu em seu story. É por isso que não a colocamos como madrinha. Às 12h37, meu telefone começou a tocar. Tiffany. Recusei a ligação. Depois outra. E mais outra. As mensagens começaram a chegar em enxurrada.
O que diabos você está fazendo? Apaga isso agora, você está arruinando a minha vida. As marcas estão todas me ligando. Eu vou te processar, tirar tudo que você tem. Não respondi nenhuma delas. Em vez disso, bloqueei o número dela e fui trabalhar. Meu turno no estaleiro, soldando placas de aço, naquele dia teve um gosto especialmente satisfatório, como se eu estivesse finalmente construindo algo que valesse a pena, consequências para alguém que achava que era intocável. No meio do dia, os caras do trabalho de alguma forma já estavam sabendo. Notícias correm rápido no estaleiro. Alguns dos soldadores mais novos vieram falar comigo no intervalo do almoço. Cara, é sua namorada que tá sendo detonada no TikTok, perguntou um deles, mostrando o celular. O escândalo da Tiffany estava em alta em várias hashtags. Eu apenas dei de ombros. Ex-namorada, falei. E sim, é ela. A notícia se espalhou e, à tarde, eu já estava recebendo toques de punho de caras que mal conhecia. Tem algo nos trabalhadores de estaleiro, a gente pode zoar uns aos outros o dia inteiro, mas quando um de nós é prejudicado, todos se unem. Carter estava radiante, parecendo um pai orgulhoso na cabine do guindaste, me dando sinal de positivo sempre que nos cruzávamos. Quando cheguei em casa naquela noite, o BMW branco da Tiffany estava estacionado em frente à minha casa. Ela estava sentada nos degraus da varanda, com o rímel escorrendo pelo rosto, parecendo completamente destruída. Quando me viu chegando, correu até mim antes mesmo que eu descesse da caminhonete. Por favor, implorou, agarrando meu braço quando pisei no chão. Por favor, tira tudo do ar. Já perdi 3 parcerias, meu agente me dispensou, pessoas estão me mandando mensagens horríveis, meus comentários estão inundados. Eu nem consigo abrir os aplicativos sem ter uma crise de pânico. Eu apenas olhei para ela. A maquiagem perfeita tinha sumido. A imagem cuidadosamente construída tinha desmoronado. Pela primeira vez desde que a conheci, Tiffany parecia real e desesperada. É só rede social, Tiffany. Não é tão profundo assim, lembra? Falei, jogando de volta as palavras dela. O rosto dela se desfez. Você não entende, chorou, agarrando meu casaco. Essa é minha carreira, minha vida inteira, tudo que construí por anos. Vou perder meu apartamento, meus contratos, tudo. Talvez você devesse estar grata por eu ter me dado ao trabalho de expor quem você realmente é, respondi, ecoando as palavras que ela me disse no resort. Sabe quantas pessoas matariam para ter alguém que se importasse o bastante para ser honesto com elas? Desculpa, tá bom, gritou ela, com a voz embargada. Eu estava errada. Fui superficial, estúpida e errada. É isso que você quer ouvir? Você já fez seu ponto, agora por favor, tira do ar. Como você tirou todas aquelas fotos nossas do ar? Perguntei. Como você me apagou da sua vida sempre que era conveniente? Como você mentiu para aquelas marcas e seguidores? Isso é diferente, você sabe, ela gritou, a frustração se transformando em raiva. Você está destruindo meu sustento. Isso é um dano real, não só sentimentos feridos. Engraçado como é só rede social quando você está humilhando outra pessoa, mas é dano real quando acontece com você, respondi. Talvez passe um tempo pensando nisso. Passei por ela, entrei na casa e tranquei a porta. Pela janela, vi ela batendo na porta, gritando meu nome, desmoronando completamente na minha varanda. Parte de mim se sentiu mal. Mas a maior parte sentia que a justiça finalmente estava sendo feita. Mandei uma mensagem para Josh contando o que estava acontecendo e ele se ofereceu para ir buscá-la. Ela está ligando sem parar para Vanessa também, disse ele. Isso provavelmente é o melhor. Ela precisava de um choque de realidade. A queda foi mais espetacular do que eu jamais poderia ter imaginado. Em menos de 48 horas, todas as 17 marcas com as quais ela tinha contrato romperam publicamente a parceria. A empresa de cosméticos onde ela trabalhava a colocou em licença administrativa, aguardando investigação, depois que os áudios revelaram que ela falava mal dos produtos que promovia. O número de seguidores caiu 30%, com pessoas deixando de segui-la em massa. Vanessa, a amiga noiva, se afastou publicamente dela no Instagram, postando um longo texto sobre amizades tóxicas e a importância da autenticidade. Aparentemente, Tiffany também tinha falado mal do anel de noivado e do noivo da Vanessa durante nossa conversa gravada, chamando o diamante de 3 quilates de vergonhosamente pequeno e Brandon de um tech bro sortudo com cripto, mas sem estilo nenhum. O colapso das redes sociais da Tiffany foi um espetáculo.
Primeiro, um vídeo choroso de desculpas que soava falso diante das evidências. Depois, ela tornou a conta privada. Depois pública novamente, com comentários limitados. Depois deletou tudo por um dia. Depois reativou, com todas as postagens arquivadas. Por fim, uma longa nota no estilo Notes App culpando seu comportamento pela insegurança do Instagram e pela pressão da indústria. Muito pouco, muito tarde. A internet tem boa memória, e as capturas de tela dos piores momentos dela já estavam eternizadas no hall da fama dos escândalos de influencers. Enquanto isso, ela tentava desesperadamente entrar em contato comigo. Depois que bloqueei o número dela, ela criou novos e-mails, fez contas falsas no Instagram e até mandou cartas para minha casa. Primeiro era só raiva, ameaças de processos, ameaças vazias. A verdade é uma defesa absoluta. Dizia que eu tinha arruinado a vida dela. Dizia que eu era patético por estar tão magoado com a rejeição. Depois veio a barganha, oferecendo dinheiro, dizendo que compensaria tudo se eu apenas tirasse o site do ar. Depois, depressão, mensagens longas e confusas dizendo que não conseguia comer ou dormir, que as marcas nem respondiam mais aos e-mails dela, que a administração do apartamento estava ameaçando despejo porque ela não conseguia pagar o aluguel. Tive que vender minha bike Peloton e minhas bolsas de grife só para cobrir o aluguel do próximo mês, dizia uma mensagem. Meus pais nem atendem minhas ligações. Eles estão com vergonha. Era isso que você queria? Eu não respondi nenhuma delas. Não por crueldade, mas porque sabia que qualquer envolvimento só me arrastaria de volta para o círculo tóxico dela. Ela precisava enfrentar as consequências das próprias ações, sem que eu amortecesse o impacto. Finalmente, por volta da terceira semana, algo que se assemelhava a remorso genuíno apareceu. Agora eu entendo o que fiz com você e com todo mundo. Vivi tanto tempo em busca de curtidas e validação que perdi de vista o que realmente importa. A imagem se tornou mais importante do que a realidade. Sei que provavelmente você não vai me perdoar, mas estou realmente arrependida. Não pelas consequências, mas pela pessoa em que me tornei. Por favor, estou implorando, não me resta mais nada. Só tira o site do ar. Nem me importo mais com a conta do Instagram. Eu não respondi, mas pensei bastante. Será que isso era suficiente? Será que ela tinha aprendido? Será que eu estava sendo duro demais? Então Mega me encaminhou capturas de tela de um grupo de conversa privado onde Tiffany ainda estava ativa. Ela estava dizendo às pessoas, só estou bancando a vítima até isso passar. Quando ele tirar o site do ar, vou reconstruir tudo com uma narrativa de redenção. Confia, isso vai até ajudar minha marca a longo prazo. Tanto para o remorso genuíno. Depois de conversar com Carter, que era totalmente da opinião deixa no ar para sempre, e com Josh, que achava que eu já tinha feito meu ponto, decidi por um caminho do meio. Mantive as provas no ar, mas removi algumas das partes mais pessoais, os áudios em que ela falava de outros relacionamentos, alguns detalhes mais humilhantes e íntimos. Já se passaram 3 meses. O site, agora modificado, continua no ar. Apaguei algumas gravações depois que a mãe dela me procurou diretamente, um e-mail sincero, de partir o coração, vindo de uma mulher claramente envergonhada pelo comportamento da filha, mas que ainda a amava. A vingança cumpriu o que precisava. Quanto a mim, estou melhor do que nunca. Carter e eu voltamos a ser grandes amigos, nossa amizade está mais forte do que antes. Tenho saído regularmente com Josh e Alex, e, sabe, é bom ter amigos que passaram pelas mesmas coisas. Josh até me colocou no time de softball dos bombeiros dele, como forma de conhecer novas pessoas fora do meu círculo habitual. E Megan, eu e ela estamos namorando há cerca de 1 mês. Começou devagar, primeiro um café para falar sobre o site, depois um almoço para conversar sobre as repercussões, depois um jantar que não tinha nada a ver com Tiffany. Ela é inteligente, genuína e completamente transparente sobre tudo. Publica fotos nossas o tempo todo, sem filtro, sem edição, apenas 2 pessoas reais curtindo a companhia uma da outra. É isso que as redes sociais deveriam ser, ela me disse no nosso terceiro encontro. Um reflexo da sua vida real, não uma versão falsa que você tenta vender. Isso me atingiu fundo. Eu nunca tinha pensado por esse lado, que redes sociais poderiam ser algo positivo, se usadas com honestidade. Depois da minha experiência com Tiffany, eu tinha descartado tudo como tóxico. Meu projeto do Camaro está indo bem também. Finalmente pintei o carro, preto brilhante com faixas foscas de corrida.
Mega adora passear nele, diz que tem personalidade, ao contrário dos carros de luxo genéricos que todo mundo da indústria dela dirige só para parecer bem-sucedido. Fizemos uma viagem de fim de semana até um lago nas montanhas na semana passada, postamos uma selfie à beira da água. Deu tipo 40 curtidas, a maioria de amigos e familiares. E sabe de uma coisa? Aquilo pareceu mais real do que qualquer coisa que vivi com Tiffany. Falando nela, da última vez que ouvi falar, ela se mudou de volta para sua cidade natal e conseguiu um emprego gerenciando redes sociais para uma imobiliária local. Reconstruiu parte do seu público com uma nova marca de autenticidade e transparência, postando sobre o que aprendeu e sua jornada em busca de ser real. Sua nova bio diz, encontrando meu eu autêntico além dos filtros. Se isso é crescimento genuíno ou só mais um ângulo, eu não sei. Nem me importo. Às vezes, penso que talvez tenha ido longe demais. Mas então lembro do sorrisinho dela quando me chamou de rebaixamento. Lembro da dor nos olhos de Alex quando contou como ela o fez se sentir um lixo. Lembro de todas as jovens que a seguiam, achando que a vida perfeita, cheia de filtros, era real. Algumas lições são caras, mas necessárias. E às vezes, a única forma de combater o falso é com o real. Para quem pergunta se isso tudo foi realmente necessário, sim. Isso não foi sobre um comentário insensível. Foi sobre um padrão de comportamento desumanizante que ela repetiu durante anos com vários parceiros. Às vezes, as únicas consequências que realmente funcionam com pessoas que só se importam com a imagem pública são as consequências públicas. Não tenho medo de repercussões legais. Tudo que postei era comprovadamente verdadeiro ou saía da boca dela. Consultei um advogado antes de prosseguir. Para quem tá pedindo o link do site, boa tentativa. Mas não vou compartilhar aqui e correr o risco de levar ban por exposição. O site cumpre seu propósito, para quem precisa ver. E pro cara que disse que eu tô só magoado, tanto faz, mano. Espera acontecer com você.